Shalom, queridos e amados filhos, com muita alegria, muita paz, muita esperança. Nós chegamos até você trazendo a palavra de Deus para esse dia. Hoje eu quero falar com vocês no livro de Êxodo, capítulo 32, versículo 10 e 11. Deus fala para Moisés assim: agora, pois, deixa-me, para que o meu furor se acenda contra este povo e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. Essa é uma palavra que Deus disse para Moisés quando o povo de Israel pecou e fizeram com que Deus perdesse a paciência com eles. Então Deus sentenciou à morte o povo judeu em um só dia. Nessa época, então, Moisés clama e diz a palavra no versículo 11, que Moisés suplicou ao Senhor seu Deus e disse: ó Senhor, por que se acende o teu furor contra o teu povo que tiraste da escravidão do Egito? Que dirão os povos que o Senhor os tirou para destruir? Então Deus ouviu a oração de Moisés e permitiu que aquele povo, então, vivesse. Então hoje, nesse dia que aconteceu isso, é chamado dia 9 do 5º mês do calendário judaico, que é hoje, chamado 9 de Av. É o dia mais triste que toda a nação judaica e todos os judeus no mundo todo oram e jejuam. E também oferecem a Deus tzedakah, ou ofertas de justiça. O que aconteceu de verdade nesse dia? Nesse dia que nós estamos falando, Deus deu uma sentença de morte para todos aqueles que participaram daquele pecado que foi, para Deus foi um pecado terrível na época. Então, os judeus hoje jejuam, oram e também ofertam. Aí você pergunta por quê? Porque tem um decreto de morte, porque isso quer dizer que naquele dia todos os judeus deveriam morrer. Então houve uma sentença de morte nesse dia. E quando Moisés suplicou, Deus adiou a sentença e parcelou para que a cada ano, nessa mesma data, morresse um tanto, de pessoas por causa daquele ato. Então, a situação hoje é a seguinte: o povo de Israel jejua, ora e dão de tzedakah para mudar a sentença. E como mudar a sentença? Existem 3 coisas que podem mudar uma sentença. Então Deus deu uma sentença de morte para aquele povo. Como mudar a sentença para ter vida ao invés de morte? Primeiro, oração. Segundo, jejum. Terceiro, tzedakah. Tzedakah é uma oferta de justiça. Que tipo de oferta de justiça? Quando o povo criou um bezerro de ouro, eles aplicaram muito investimento em cima de uma coisa errada. E Deus exigiu uma oferta semelhante, Foi mais de 30 quilos de ouro para fazer aquele bezerro. E Deus exigiu uma oferta semelhante, ou igual àquela, para suprir, ou então mudar o decreto. Então o que muda o decreto é oração, jejum e ofertas. Nada mais pode mudar um decreto. E por isso Moisés então orou, suplicou e levantou e fez com que todo o povo viesse a ofertar, e depois eles vieram construir o tabernáculo, tudo em função desse decreto. Então hoje é um dia para todo o povo judeu bem difícil. Aí você pergunta: e nós? Nós não somos judeus, não somos brasileiros, Existe algo que nós devemos entender, chamado justiça. Nós queremos todas as bênçãos que vêm para os judeus, não é? É que nós pregamos, principalmente nós evangélicos, a gente diz: não, eu também sou filho de Abraão, eu também quero as bênçãos de Abraão. Bom, se a gente quer tudo que vem da parte dos filhos de Abraão, certamente também
vem aquilo que também não é gostoso, né? Então a influência, ela realmente pode atingir 70 nações que estavam juntos naquela época. Então cada um, como diz o gaúcho aqui, cada um. Então você vê o que você quer fazer. Nós aqui vamos fazer exatamente um dia de oração, 24 horas, oração, jejum e também tzedaká para mudança de decretos. Hoje mesmo vamos anunciar a distribuição de cobertores e roupas e tudo mais para os pobres e também oferta para líderes, pastores, apóstolos, profetas e aquilo que for que Deus colocar em nosso coração a respeito de tzedaká. Vamos orar? Muita fé. Pai amado e poderoso Deus, hoje nós queremos nos colocar na brecha por nossos irmãos judeus e orar, assim como Moisés orou naquele dia, e suplicou pela vida de todos aqueles que falharam, que pecaram, e juntamente com Moisés e com o povo de Israel, estavam 70 nações gentílicas. Quem sabe, Senhor, da nossa nação pode ter vindo de uma dessas nações. Por isso pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós brasileiros, de nós a Igreja de Cristo e de todos aqueles que possam estar incluídos na sentença dada nesse dia. Pedimos que o Senhor nos abençoe, tenha misericórdia e nos abençoe e nos proteja nesse dia. E nós cremos que pelo poder do nome de Jesus e pelo sangue de Jesus, nós seremos ouvidos, atendidos hoje e abençoados nesse dia. Em nome de Jesus. Então, na continuidade aqui, quem ouviu essa primeira mensagem, ele pode pensar e perguntar, né? Tá, mas por que eu tenho que me preocupar com isso? Se Jesus já morreu por mim, Jesus morreu na cruz, e eu não faço parte desse decreto lá do Antigo Testamento. Você tem razão, sim, em falar e argumentar. E, na verdade, nós devemos pesquisar e buscar a resposta, porque quando a gente faz as coisas consciente é melhor. Então, vamos lá. Jesus morreu na cruz por nós e nos deu a salvação, com certeza. De graça, com certeza. Custou muito por ele, com certeza. Não preciso pagar nada, com certeza. Tudo ótimo, você está salvo, você vai morrer, vai para o céu, e nós também vamos ter uma vida eterna no céu, e é maravilhoso. Ok, e agora? E o coronavírus? Pega só judeu? O coronavírus pegou só descrente? O coronavírus pegou só gentios, só judeu? Pegou todo mundo. Não é verdade? Então tem sentenças, são decretos que vêm como juízo. Quando vem um juízo, ele vem que nem uma avalanche, ele pega todos. Lembra quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra? O que Deus disse? Tira o Ló imediatamente de lá. Tá? Se o Ló ficasse lá, ele morreria ou seria salvo? Morreria. Por que o anjo teve que tirar ele de lá? Porque era um juízo. Então o juízo vem como um decreto que pega todo mundo. Aí Deus manda, através da oração de Abraão, pelo mérito de Abraão, Deus salva Ló. Ló representa as nações gentílicas, as nações que não são judias. Então, a minha resposta, o que eu entendo, é que quando os judeus dizem, olha, Deus deu a Torá só para nós judeus. Aí eu só pergunto assim, teve um filme que tinha uma mulher falando assim, será? Será? Foi só para o judeu? Será? Moisés traduziu a Torá em 70 línguas. Pergunte por quê? Porque tinha 70 nações junto com os judeus. Então tinha 70 nações que ouviram
a palavra de Deus naquela época no Monte Sinai, e dessas 70 nações, todos participaram do bezerro de ouro. E digo mais, eles foram os culpados pela construção do bezerro de ouro, porque eles que provocaram os judeus, porque eles eram do Egito. No Egito adoravam o bezerro. Então, nessa sentença que houve lá no passado, que o judeu atribui para si, tá? Essa sentença atingiu todas as nações que estavam junto com Moisés. Tinham 70 nações que saiu junto do Egito. E dessas 70 nações, 70 línguas diferentes, e dessas 70 que se originou todas as nações. Então, queridos, é possível sim que a nação do Brasil, eu estou falando isso com aquilo tudo que eu aprendi nesses 35 anos, a nação, assim como todas as nações receberam a sentença, a praga, o juízo do coronavírus, todas receberam, assim também a sentença boa que veio para os judeus, veio para todos nós que cremos em Jesus, e também o perigo dessa sentença nos atingir. Então, quando vem uma sentença, como exemplo em Sodoma e Gomorra, Deus vai destruir Sodoma e Gomorra. Vamos falar assim, Deus vai destruir o Brasil, Deus vai mandar uma sentença para o Brasil. Eu estou no Brasil, o que eu faço? Então Deus mandou um anjo tirar o Ló. Então Deus sempre nos dá o escape, Deus nos dá a saída, para nós não sermos atingidos por aquele decreto. E qual a saída? Oração, jejum, tzedakah. Isso quer dizer que eu tenho que fazer algo, que se eu tiver alguma dívida com Deus, ou por exemplo, uma pessoa que nunca deu dízimo na vida, né? Ele tem uma dívida com Deus. Ele pode dizer assim, eu aceitei Jesus e eu estou salvo. Eu não vou ter crise, eu não vou ter desemprego. Será? Vocês me respondem agora. Você já viu quanto crente desempregado? Você já viu quanto crente perdeu o emprego? Você já viu quanto que crê em Jesus que está endividado? Mas por que ele pegou essa praga? Porque ele nunca deu o dízimo. A saída que Deus deu para ele, dá o dízimo. Agora, não é só dízimo que a Bíblia fala que nós temos que dar, fala também oferta. A de tzedakah é oferta para o pobre, oferta para o pastor, oferta para o profeta, para o apóstolo. Então, muitos não dão essa oferta. Então, vem um juízo, ele perde o dinheiro, ele perde o emprego, ele perde os bens, como agora a gente viu aqui, né? Pessoas que tiveram um acidente, eles saíram vivos, mas o carro perdido. Mas ele é crente, está salvo, está vivo, mas perdeu o carro. Então, esse tipo de sentença que vem, que se nós não fizermos alguma coisa, nós podemos ser atingidos sim. Outro exemplo, e os gafanhotos. Se os gafanhotos vierem aqui nessa terra, eles vão comer tudo, né? Vai atingir. Eu não tenho lavoura, mas serei atingido quando o preço do arroz subir lá em cima, eu tenho que pagar mais. Ele atingiu o crente também. Então, se eu não quero ser atingido por isso, eu preciso e tenho que fazer alguma coisa. Então, eu creio que cada um faz o que bem entende com aquilo que você aprendeu, que você ouviu. Fique livre para se sentir confortável, sem fazer nada, pela sua fé. E nós, o meu povo, eu instruí, nós vamos fazer um dia de oração, vamos fazer um dia de jejum para todos que podem, todos que querem. Nós vamos ofertar, nós vamos abençoar, nós vamos fazer tudo que é possível, porque isso é um prazer para nós, ofertar, orar, a gente já faz todo dia. E orar pelos judeus, a Bíblia nos promete prosperidade de nós estarmos intercedendo por eles e por todos os povos nessa hora. Esperamos que amanhã seja um dia que Deus dê livramento, como sempre deu. Os judeus oram em jejum para que não aconteça nenhuma desgraça na vida deles, mas já aconteceu. Aconteceu a destruição do primeiro templo, no dia 9 de Ave, o segundo templo foi destruído dia 9 de Ave, na Segunda Guerra começou dia 9 de Ave, a noite de São Bartolomeu, onde morreram mais de 100 mil judeus, foi dia 9 de Ave. Ele sabe o dia que foi dia 9, um dia que ele já sabe que vai acontecer algo ruim. Quem sabe nós nunca marcamos, mas já aconteceu coisas ruins em datas
consecutivas, repetitivas, e por isso a gente precisa buscar mais conhecimento e nos prevenir. Então eu, com muita alegria, nossa família, estaremos em oração esse dia, e graças a Deus, pelo poder do sangue de Jesus, somos salvos, abençoados. Jesus vai interceder por nós, eu cremos que vai ser um dia maravilhoso, vai haver salvação, mas eu não terei nenhum prejuízo de orar mais, não terei nenhum sentimento negativo de ter que fazer um jejum, eu não vou ficar nem um pouquinho chateado de ter que dar uma oferta. Não, é prazer. Amém? Perguntas? Nenhuma mais? Tá? E se fosse amanhã um dia de festa, alegria, daria oferta igual, poderia jejuar igual, poderia... se fosse para alguém que está doente, um amigo, você que está precisando, eu iria jejuar por você, iria orar por você, e também lhe daria uma oferta, aleluia, porque essa é a nossa alegria. Porque Deus é assim, ó, é como não que seja coca, mas seja aqui um líquido precioso. Ele está sempre querendo dar, sempre querendo dar. Nós que precisamos mexer a chave para abrir a porta e ficar embaixo. Mas Deus sempre quer dar, abençoar, abençoar, abençoar. Aleluia. Eu também, Shalom. Deus abençoe você, fique com Deus.